Chega mais que a história de hoje é polêmica e não tem final. Na real, ela quer a nossa opinião, nossa brazuquinha. Quer saber se larga tudo, a vida que ela tem no Brasil, e embarca numa aventura com um gringo. Ou se essa ideia é um devaneio, uma loucura, uma paixão sem futuro. Antes da gente começar, eu quero saber, já votou na gente? Já deu lá seu voto para História de Imigrante? A gente está concorrendo ao prêmio de melhor podcast feito por brasileiros no exterior. Se não votou, vai que dá tempo. A concorrência é grande. Na real, a gente assim é bem pequenininho perto deles. Mas vai que dá, né? Vai que a nossa força é maior. Eu vou deixar o link na descrição. E para quem quer viver no exterior e não sabe por onde começar, aqui no História de Imigrante, nós temos 2 empresas parceiras que trabalham para facilitar esse sonho. Tem parente que veio da Itália, precisa montar a árvore genealógica da tua família com antepassados italianos? A Grombone Assessoria faz esse serviço e toda a documentação para a nacionalidade. Já em Portugal, a empresa de confiança é a Kertz. Em Portugal, na Alemanha, Áustria, Hungria e Polônia. Quem tem ascendência desses países pode falar com a doutora Nicole ou com a doutora Júlia. Elas são advogadas experientes nesse ramo. O link para entrar em contato com as 2 empresas está na descrição desse episódio. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Luna. Luna mora no Brasil. Ela é casada e já tem 15 anos que ela tá com esse marido. A vida dela é, para quem olha de fora, uma vida tranquila. Mas ali no íntimo falta. Ela sente que falta afeto, carinho, cuidado. O marido da Luna trabalha viajando e ele passa muito tempo fora de casa. E quando chega também não é aquelas coisas. A intimidade deles foi ficando de lado. Ela me falou assim: eu sinto que ele gosta de mim, mas é tão morno, a gente parou de transar. A gente fica 4 meses, 6 meses sem ter nada. Eu sinto falta da aventura, da conquista, da dor de barriga, da emoção. Ela estava com tédio. A vida dela era um tédio. Foi essa a palavra que ela usou para descrever o que ela sentia. Então, Luna entrou no aplicativo de relacionamento. Eu só queria encontrar alguém para conversar. Ela entrou nesses aplicativos, só que internacional. Ela pensou assim: se eu entrasse no aplicativo no Brasil, as pessoas podiam ver que eu estava ali. Então resolvi falar só com estrangeiro. Tinha mais um motivo. Se por acaso a conversa evoluísse para algo além da amizade, não tinha como rolar nada por causa da distância, quero dizer. A ideia dela era divertir na internet e não ter nada na vida real. Vocês acham que isso vai dar certo? Ai, ai. Aí, Luna começou a receber curtidas nesse aplicativo. Depois da curtida, vinha o bate-papo. Só que os caras puxavam o assunto com ela, mal começava a falar, mal dava um oi e já pedia foto dela íntima. De lingerie e por aí vai. A Luna foi bloqueando geral, até que um cara foi diferente. Até que um cara puxou conversa de verdade. Quem é esse cara? Esse cara eu vou chamar de Thales. Ele disse para ela que é médico, que é sírio e vive na Alemanha, tem quase 10 anos. Ele disse para a Luna que veio para a Europa num programa de refugiado de guerra, ele e a família dele toda. Bom, aí a conversa entre os dois foi rolando, ela no Brasil, ele na Alemanha. Eles resolveram sair desse app e passar para o Instagram, uma coisa mais pessoal. Luna tem uma conta antiga, com quase nenhuma foto, mas com seguidores e tal. Daí ela usou essa conta para conversar com o Thales e ele não achar que ela era uma conta fake. E o Thales também não tinha muitas fotos na página dele. Aí o negócio foi evoluindo. Eles começaram a trocar mensagens todos os dias, várias vezes por dia. Passaram a se falar por vídeo. As conversas foram ganhando mais corpo, o sírio era atencioso, inteligente, bonito. O principal, ele dava atenção para a Luna. Aí, gente, acho que nem preciso falar que começou a rolar um sentimento nessa história. Luna começou a gostar do cara. Ela falou assim: no começo era um passatempo. A minha ideia era, se surgisse alguma coisa, eu ia enrolar, só para me divertir mesmo.
mas não imaginei que eu ia me apaixonar. Luna se apaixonou, aí ela queria saber se o cara era quem dizia que era. Ela entrou no Face dele e foi fuçar para ver quem eram os amigos. Olha essa dica aqui que legal. Ela queria saber se ele estava mentindo, se ele era médico de verdade. E lá no Face, ela descobriu que ele tinha mesmo muitos amigos médicos. Isso era garantia dele ser médico de verdade? Não. Mas ter muitos conhecidos na área é alguma coisa. Quando ele ligava de vídeo, às vezes dava para ver que ele estava num ambiente hospitalar. E pelos parentes dele também ali no Face, dava para saber que ele era sírio de verdade. Tem um detalhe aqui que vai fazer diferença lá na frente. Na real, não é nem um detalhe, é bem importante. Luna não falou pro Thales, ela não falou pro Thales que ela era casada. Ups. Ela não contou que existia um marido nessa história. Ela inventou que era divorciada e sobre os filhos, ela foi sincera. Disse que tinha 2 meninos. E o lance entre os dois foi rolando. Ele começou a estudar português e convidou Luna para ir para a Alemanha. Com tudo pago, convidou a Luna várias vezes. Ela negou todas. Eu sempre dava uma desculpa, cada dia inventava uma coisa diferente. Aí o que o Thales fez? Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé, certo? Thales partiu Brasil conhecer a Luna. A conversa dos dois começou no início de 2024. Ele foi para o Brasil em dezembro do mesmo ano. Quer dizer, já tinha quase um ano que eles estavam juntos. Luna não foi buscar o Thales no aeroporto. Essa história não vai ter aquele encontro tão esperado de abraços, beijos. Não, e por quê? Porque Thales chegou no dia que o marido da Luna estava em casa. Thales foi para um hotel. E Luna deu uma desculpa lá, disse que eles só se podiam se encontrar no dia seguinte. Dia seguinte, o marido da Luna viajou e ela foi até o hotel. A Luna mora numa cidade turística do Brasil. Aí aqui, a química bateu. Se ela estava buscando emoção, a conquista, o frio na barriga, ela conseguiu. Eles ficaram o dia inteiro no quarto. Nada de sol, de praia, não. Só cama e por 2 motivos. Primeiro era, Luna tinha medo de sair na rua com ele e alguém ver que ela estava com alguém e esse alguém não era o marido dela. Meio óbvio esse medo, né? E o outro motivo... Ai, gente, o outro motivo é que o Fuki rolou bonito ali. Ela me falou assim... Eu tô com meu marido desde os 19 anos. Eu não tive nenhum outro homem. Eu nunca tinha gozado numa relação. Eu nunca tinha sentido orgasmo durante o sexo. Foi uma loucura. Aí eu quis saber, né? Como que você tá casada, 15 anos, com a mesma pessoa e não sente um orgasmo? O que esse Sírio fez de tão fenomenal? Né? A gente conta a história, a gente tem que saber as entrelinhas. O que esse homem fez de tão incrível pra ela enlouquecer na cama? A Luna me falou. Ele não fez nada de diferente. Ele fez tudo igual. Acho que era o perigo da situação, o risco de estar fazendo coisa errada. Fuki, realizado com sucesso. Sucesso não, porque tem uma coisa que eu tenho que contar. Luna gosta de sexo anal. Ela gosta e tá tudo certo. Aí ali no rala e rola, ela pediu pro Thales fazer o serviço. Até aí, o casal tá ali juntinho, gostosinho, por que não? Thales não é muito fã, pelo fato, né, dele ser médico, ele acha que colocar ali o trem no toba é uma agressão muito grande com o corpo, mas tem outra questão. A religião dele não permite. É como se fosse um pecado dentro do islamismo. Mas aí, ali no esquenta, no mão pra cá, mão pra lá, Luna pede pra ele e Thales faz. Só que depois do Fuki na retaguarda, ele foi rezar 200 orações para se limpar no toba e depois mais 200 porque muçulmanos só podem transar fora do casamento com autorização do líder da igreja. E Thales é muçulmano. Então, rolou isso daí. Luna. Aí no final do dia, ela foi embora, porque, né, tinha os filhos dela, os meninos têm ali por volta de 12 anos e não podiam dormir sozinhos. No dia seguinte, Luna levou o Thales para conhecer umas praias que ficam ali mais distantes da casa dela. Ela estava tão nervosa, mas tão nervosa, que ela não conseguia nem pegar o carro para dirigir. Ela pegou um carro de aplicativo e eles foram turistar até o fim da tarde. Quando o sol começou a se pôr, eles foram para o hotel e, bom,
Eu não preciso contar o que rolou aqui, né? Ou preciso? Terceiro dia, e é aqui que o bicho vai pegar. Tava calmo demais esse romance, não tava não? Terceiro dia, e quando Luna acorda, tinha um monte de mensagens no celular dela. Mensagens do Thales e o que ele queria? O endereço dela. Thales queria ir na casa da Luna conhecer a família dela. Gente, ele é sírio, muçulmano, e muçulmano tem essa coisa de família reunida e tal. Então Thales queria ir conhecer a família da namorada dele, porque eu acho que na cabeça dele, na cultura dele, Luna era a namorada. O cara estava levando a sério mesmo, mas que jeito? Luna ficou desesperada e bloqueou o Thales. Bloqueou e foi pro hotel encontrar com ele. Ela só deu o sinal de vida pro cara quando ela chegou no hotel. Até ali, ele estava no escuro. Ele sabia que tinha alguma coisa estranha naquela história, mas não sabia o quê. Luna entrou no quarto e Thales estava arrumando as malas para ir embora. O voo era só à noite, mas ele já estava arrumando as coisas porque, né, na cabeça dele a mulher tinha abandonado ele ali. Ele estava com cara inchada, vermelha. A Luna acha que é de chorar. Aí não teve jeito. Luna contou a verdade. Sou casada faz 15 anos, mas meu casamento não tá bem. É um casamento de aparências. Não acontece nada entre nós dois. E depois disso, contou lá o que a gente já sabe. Aí rolou uma briga entre os dois. Luna tentando explicar a situação em inglês, o inglês meio básico ali que ela tem, e ele no português, mais básico ainda. Enfim, deu ruim. Thales mandou a Luna embora e bloqueou. Ela foi para casa nervosa e nunca mais teve notícias dele. Se lá no começo de tudo a vida dela estava um tédio, agora o sentimento era de tristeza. Era fim de ano, o trabalho dela estava de recesso, então ela ficou mais em casa, toda chorosa. Ela sabia que tinha acabado, que nunca mais ia encontrar com o Sírio. Nem abria mais aquela conta fake do Instagram que eles conversavam até que chega uma mensagem. 3 meses depois aí do Thales descobrir que a Luna era casada, ele manda uma mensagem para ela. E o que estava escrito nessa mensagem? Ele perguntou se tinha sexo no casamento dela. Ele queria saber da intimidade da Luna com o marido. E ela? Bom, ela mentiu. Eu falei pro Thales que não tinha mais nada entre mim e meu marido, que não existia sexo no nosso casamento. Era mentira, porque assim, falar que não existia era um exagero. Até tinha, mas era aí, a cada 4 meses e olha lá, sem prazer. Aí Thales pediu pra Luna se separar do marido e ir embora com ele pra Alemanha. Podemos dizer que é uma proposta de casamento? Não é? Mas ela é casada, faz o quê? E é aqui que a história para. Os dois voltaram a se falar mais ou menos em março de 2025. Estão juntos desde então. Juntos assim, pela internet, conversas de áudio, de vídeo, de texto. Acho que a gente pode chamar de caso. Luna está vivendo 2 vidas e ela tem que escolher. E Thales está pressionando ela. A pressão que ele está fazendo nela é tão grande que ela fica nervosa e bloqueia ele de vez em quando. E aí, no dia seguinte, ela não aguenta, desbloqueia e ele volta a pressionar. E é aqui que ela pede a nossa ajuda. O que Luna faz? Vamos lá. Ela segue na vida com o marido, um casamento sem amor, pelo menos da parte dela. Mas tem estabilidade financeira, não precisa se preocupar com dinheiro, sabe exatamente aonde vai estar daqui 10, 20 anos. Uma vida que é tranquila, sem grandes emoções e com um vazio muito grande de afeto masculino, e é isso. Ou vai embora com o gringo. Aí é tudo muito misterioso, né? Porque assim, Thales disse que é médico, disse que é refugiado e aparentemente está, assim, totalmente envolvido por ela. Não é de fazer declaração de amor, não, mas uma vez ele já soltou uma assim: não consigo viver sem você. Pode ser que tudo o que ele falou seja realmente verdade? Pode, é um risco, né? Eu falei lá no começo que não tem muitas fotos dele no Instagram, mas isso não chega a ser uma red flag, porque aqui na Europa é bem comum as pessoas terem redes sociais sem nada, principalmente na Alemanha. Lá mal existe rede social. Então isso não é red flag. Para mim,
Vamos lá. Para mim, a red flag é o cara ser muçulmano. Gente, eu não tô sendo preconceituosa, não é esse meu objetivo, não. Calma aí que vocês vão entender. Só que existe uma diferença cultural que a esposa de outra cultura tem que entender. Eu sou voluntária de um projeto que serve comida a pessoas em situação de rua. E muitas dessas pessoas são refugiados muçulmanos. A visão que eles têm de mulher é bem diferente da nossa. A mulher não é livre, não tem muito um poder de escolha. Tem que obedecer. Não pode falar contra os homens se o marido tá junto, tem que usar o hijab na cabeça. Isso eu tô falando de forma geral, o que eles me contam sempre lá. Mas aí trazendo aqui para a história da Luna, se eles são assim, será que é fácil aceitar uma mulher que traiu o marido? Eu não sei como eles veem isso, se levam numa boa. E tem outra coisa, se Luna fizer essa escolha de se separar e ir morar na Alemanha com um gringo, ela não vai poder levar os filhos dela. O pai dos meninos nunca autorizaria meus filhos a sair do Brasil. Mas por outro lado, ela pensa também. Aí eu desisto do Thales, fico aqui no Brasil e daqui a pouco meus filhos crescem, vão embora e não querem mais nem saber de mim. Vai ficar eu e meu marido em casa. E eu vou ter desperdiçado a minha oportunidade de viver esse amor, de viver essa experiência. Então é isso. Ela não sabe o que fazer. Larga o marido, deixa os filhos no Brasil e vai viver esse romance com esse sírio na Alemanha. Fica no Brasil com os filhos e, sei lá, se contenta que essa vida é a dela e pronto. Bom, eu vou falar aqui o que eu penso disso. Vocês comentam aí, tá? Para começar, eu acho que antes de ser mãe, antes de ser esposa, a gente é mulher. Mulher com desejos, com paixões, com vida. Nós temos necessidades. Muitas mulheres abrem mão disso em função de família, de filhos. Pensa nos filhos primeiro, na família primeiro, e eu não acho que esse é o caminho. Aliás, eu acho que esse é o caminho da infelicidade. Eu acredito que primeiro é o nosso bem-estar. Se a gente está bem, a gente contagia quem está por perto. A gente leva alegria para as pessoas, leva a nossa energia. Dito isso, se o casamento não vai bem, se ela não gosta mais dele, se não existe amor, para que ficar junto? Para que se dedicar a uma relação que não vai levar a lugar nenhum? Só que eu acho que se ela quiser se separar, ela tem que fazer por ela, para a liberdade dela e não para ficar com outra pessoa. Não por uma paixão, não por um sentimento que a gente não sabe se vai ser momentâneo. Tipo, não para cobrir um buraco. Se o casamento não tá legal, separa e vai viver tua vida. Agora sobre o Thales. Aqui eu iria com muita cautela. Como eu já disse, não é ser preconceituosa não, gente, mas os muçulmanos são bastante rigorosos em relação ao comportamento da mulher. Eu não sei qual a visão que eles têm sobre uma mulher casada ficar com outros homens. Mas aí você fala, o Thales mora na Alemanha, tem quase uma década, a cabeça dele mudou. Eu não sei. Por isso, eu iria com muita cautela aqui. Aqui na Europa, tem homens que vão para o Brasil só para encontrar uma mãe para o filho deles. Tipo, vai para o Brasil, promete mundos e fundos para as meninas, elas vêm morar na gringa, têm um filho aqui, e aí, vocês já sabem, o cara vira o cão, dispensa a brasileira, o filho fica com o pai e a mulher acaba refém da situação. Porque aqui é muito comum as europeias deixarem para ter filhos mais velha, às vezes o tempo passa e aí já não tem como mais. E os caras que querem ter filho fazem isso. É punk, né? Mas isso é uma realidade. Eu não tô falando que esse é o caso, mas existe isso e as mulheres têm que saber. E tem outra coisa. Eu vi um estudo de comportamento de uma pesquisadora alemã. Essa pesquisa tinha a ver em como os alemães veem as brasileiras. E como eles veem? Como mulheres amáveis, dóceis, passivas, limpas, que gostam de manter a casa muito bem cuidada. Eles também acham as mulheres brasileiras arrumadas e sexys. Por isso, muitos querem mulheres brasileiras para casar. Mais uma vez, eu não sei se é o caso do Thales. Ele mora na Alemanha, mas também não é alemão. Então, resumindo, na minha opinião, se não tá bom, separa. Mas separa não para ficar com outra pessoa, e sim por ela. Luna quer saber a opinião de vocês. Ela faz o quê? Comentem aí. Com muita responsabilidade e peguem leve com ela. Eu acredito que a gente pode ser gentil para emitir a nossa opinião. E outra coisa,
De fora, a gente enxerga melhor, principalmente numa situação que envolve paixão igual a essa. Quem sabe eu não volto aqui para dar um desfecho para essa história. Essa é a história da Luna. Na semana que vem, a gente vai para Irlanda. Vai ser daquelas histórias pesadas, mas também tem um lado bem bonito. É sobre tráfico humano mais uma vez. A gente se vê na quinta-feira da semana que vem. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.